Muito bom dia para você que tá ligado aqui no Refil, mais um dia, mais um Refil, e hoje é dia 4 de março, quarta-feira de 2026. Eu já tô a postos para te contar tudo que você precisa saber para ser um pouquinho mais interessante no dia de hoje, ó. Deixa eu te falar, o programa hoje tá todo Irã, mas claro, não aquelas pautas que você vai ver nos outros veículos de comunicação. Por aqui a gente explora a nuance, a gente acessa fontes específicas e eu tento trazer para você conteúdo inédito a respeito desse conflito. Começando por um artigo da Foreign Affairs, que é a principal publicação do mundo sobre geopolítica, conflitos. E tem um artigo ali que toca num ponto muito interessante, que é quanto tempo o Irã aguenta, quanto tempo o regime iraniano vai segurar no cipó com toda essa guerra aí. Porque assim, não tem uma oposição dentro do Irã ao regime dos ayatollahs, né? Então assim, quais são os próximos passos dessas pessoas? E depois a gente vai para o Wired, porque tem um artigo muito interessante contando como é que os jornalistas que estão lá no Irã estão mandando o material para que a gente veja os vídeos e as fotos que a gente tá vendo. A internet no Irã tá desligada. Então assim, é um esforço gigantesco para mandar material para o mundo inteiro poder ver o que tá acontecendo. E esse artigo da Wired conta como eles fazem isso. Depois eu ainda tenho livros. Uma pergunta da comunidade do Refil, ali num episódio postado no Spotify. Me pediu algumas dicas e eu vou passar. Mas primeiro, deixa eu fazer o refil do meu café. Que bom que você tá aqui, vamos embora, né? Programa todos os dias, às 6 da manhã. E pra você tá por dentro de tudo mesmo, acessa os links que estão na descrição do episódio e entra no grupo ali, tem o Refil 1 e o Refil 2, onde eu mando de manhã bem cedo, junto com a postagem do episódio. Entra as manchetes do dia e os links pra você se aprofundar. E o programa de hoje eu sugiro que você faça, porque são dois artigos muito legais, são duas fontes que eu gosto muito, que é a Foreign Affairs e também a Wired, né, que fala mais sobre tecnologia. Então, assim, tá bem legal, tá? Faça parte do grupo, clica lá e vai-te embora. Bom, eu quero começar, na verdade, com a pergunta que chegou lá no Spotify, no episódio de segunda-feira, né, que a gente falou do Estreito de Hormuz. Pois então, o Rick comentou o seguinte: Arthur, quais livros árabes você recomenda? Como o pessoal tá sempre me pedindo pra falar de livro aqui, eu separei alguns dos que eu mais gosto sobre esse assunto. Peguei 4 lá da minha biblioteca, tá? E cada um deles tá listado aqui na descrição do post. Você vai poder clicar ali, vai ter o link pra você comprar cada um deles na Amazon, tá? Se você puder usar o link que eu botei ali, me ajuda, tá? Porque eu vou ganhar uma comissão. Então, assim, dá uma olhada, porque são 4 títulos muito interessantes. Vamos começar com isso e depois a gente mergulha aí nas histórias do dia, tá bom? Começando com esse daqui, ó, de um autor chamado Amin Maalouf. Bom, o nome do livro é As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Esse movimento, né, lá do ano 1000 e pouco, que tinha a missão de exterminar muçulmanos saindo da Europa, especialmente os francos, né, os caras vindo da França. Inclusive, a palavra em árabe para designar os europeus, até hoje usada lá por muitas pessoas, é frange, F-R-A-N-J, né, que é justamente os francos, né, os franceses. Só que foi tamanha a incursão que eles tiveram lá no início das cruzadas que meio que virou o termo para qualquer europeu. E esse livro aqui conta essa história do ponto de vista dos árabes, que é algo que a gente tem pouquíssimo acesso por aqui, né? A gente aprende na escola das cruzadas, né? O Império Bizantino, por essa visão ocidental, que faz sentido, porque é onde a gente tá. Mas você vai ganhar muito repertório na vida se tentar entender a maneira como os árabes viram essas invasões de exércitos católicos, né, lá na Arábia, começando pela Turquia e se espalhando depois. É muito interessante, tá? Esse livro tá aqui na lista. Outro que e ele não é muito comprido não, tá? Ó, ele tem uma leitura bem fácil, ele não tem nem 300 páginas e ele se divide por momentos históricos. Por exemplo, o primeiro capítulo é a invasão, é de 1096 a 1100, né? Os anos, que é quando chegam os franceses, né? Quando tem os primeiros cruzados, ele passa pela ocupação, pela resposta, pela trégua, pela expulsão, pelos mongóis, né? Dos europeus ali da Arábia. Então, ó,
Vale muito a pena, tá? O link tá aqui na descrição do episódio. Outro que eu sugiro que você leia ainda nesse contexto de história, né? É esse aqui do Simon Montefiore, que se chama Jerusalém, a Biografia. Esse livro é um espetáculo, ele é um calhamaço. Como quase todos os livros do Montefiore, esse historiador judaico-britânico, né? Ele é judeu, ele é nascido na Inglaterra e ele conta a melhor história já publicada sobre Jerusalém. Também é organizado em ordem cronológica, você começa lá atrás na fundação da cidade e vai terminar já na Jerusalém moderna, onde você vai poder ter a real, né, ideia de como que essa cidade se desenvolveu e por que é que ela é tão importante, né, para as grandes religiões do mundo, né, para os muçulmanos, para os cristãos, para os judeus, né. Então dá uma olhada porque você vai gostar. Se você curte literatura histórica, esse livro aqui é um deleite. E não precisa nem ler do início ao fim, tá? Você pode mergulhar nos capítulos que tem mais a ver com seu interesse no momento. Por exemplo, agora, né, a gente tá falando de Irã, a gente pode olhar aqui pra dentro desse livro nos momentos que Jerusalém foi totalmente dominada pelos muçulmanos, por exemplo. Então, dá uma ideia bem legal e ajuda a calibrar a nossa visão de mundo. Bom, mais um aqui, tá? Esse também é histórico, mas esse é um livro escrito por um inglês, o Thomas Edward Lawrence, o Lawrence da Arábia. Não sei se você já assistiu o filme com o Peter O'Toole, filme de 1955 ou 56, agora eu não me lembro, mas é um filme magnífico, que conta a história do Lawrence da Arábia, esse oficial britânico que é um estudioso dos árabes, um estudioso da antiguidade do Oriente Médio, e ele é enviado, né, para o Egito como soldado para poder ser um cartógrafo, um cara que desenha mapas. Só que rapidamente, justamente pelo seu interesse por esse povo e por saber falar o idioma, ele acabou sendo o cara que uniu as tribos árabes, que eram todas separadas, povos, né, beduínos, berberes, que viajavam pelo deserto sem ter muitas cidades, né, específicas, enquanto aquela península arábica estava dominada pelo Império Otomano, que são os turcos. Preste atenção, turco não é árabe, iraniano também não é árabe, né? Os árabes eram várias tribos espalhadas pelo Golfo, por o que hoje é Arábia Saudita, Síria, né, Emirados Árabes Unidos e tal. E essas fronteiras, esses países que hoje a gente conhece, foram criados justamente a partir desse cara, do Lawrence da Arábia, que na Primeira Guerra Mundial chegou lá, conseguiu fazer diplomacia entre as tribos, elas se uniram e começaram a repelir o Império Otomano, que eram os turcos aliados aos alemães na Primeira Guerra. Esse é o relato dele, que tava lá, que fez a bagunça, dinamitou um monte de trilho de trem e é cheio de detalhes incríveis, porque além de um guerreiro, de um verdadeiro warrior, né, do mundo da história, o Lawrence também era um poeta e um escritor muito sensível. Vale muito a pena. Esse livro se chama Os 7 Pilares da Sabedoria. A minha versão tá em inglês, mas eu vou tentar encontrar uma em português aqui na Amazon, senão eu vou botar uma em inglês mesmo. Se você tiver com inglês em dia, se joga, porque vale muito a pena. Ele é comprido também, é uma leitura um pouco mais difícil. Esse é para quem é verdadeiramente interessado pelo assunto, mas tenho certeza que você não vai se arrepender, porque é maravilhoso. E o último é um livro mais contemporâneo, de um escritor islâmico, muçulmano, né? Que na verdade ele até se considera ateu, se eu não me engano, que é o Salman Rushdie. O nome do livro é Faca. O Salman Rushdie escreveu em 1989, se eu não me engano, um livro chamado Versos Satânicos, certo? Aonde ele, dentro da sua escrita, faz duras críticas ao Islã. E naquele mesmo ano, 89, o supremo líder do Irã, né, o Khomeini, esse que já morreu, não o que morreu agora, o anterior, né, o Khomeini, esse que morreu é o Ali Khamenei, o antes era o Ayatollah Khomeini. O Khomeini publica uma fatwa, né, uma fatwa que é uma sentença de morte para o Salman Rushdie, por ele ter escrito os versos satânicos. Essa fatwa meio que autoriza qualquer muçulmano do mundo a matar o cara.
E eles tentam fazer isso. Uma pessoa tenta fazer isso com uma faca, que é o título do livro. Ele ataca o Salman Rushdie quando ele tá dando uma palestra nos Estados Unidos e fura o olho dele, fura o pescoço dele. É uma história, assim, bizarra. E esse cara não ter morrido é mais bizarro ainda. E esse livro aqui, premiadíssimo, trata desse assunto. Ele se cura desse trauma, ele fala sobre a fé dele, ele fala sobre como são, né, os tentáculos culturais do Islã no mundo, especialmente sobre essa belicosidade que muitos islâmicos fanáticos carregam, né? Ao mesmo tempo consegue fazer uma distinção pelo Islã, aquele praticado por pessoas que não querem guerra, né? Que não querem violência, que querem a paz. Então, eu sugiro muito que você procure esse livro, Faca, Reflexões sobre um Atentado, Salman Rushdie, foi publicado aqui pela Companhia das Letras, e você vai ler ligeirinho. Então tá, Rick, espero que esteja respondida a tua pergunta. Vamos para o primeiro assunto do dia. Só tomar um golinho d'água, porque eu falei pra caramba, a garganta secou. Aguinha com gás, né? Sempre. Diretamente da Foreign Affairs, eu escolhi esse artigo porque, puxa vida, achei ele interessante demais e toca justamente nesse ponto, né? Porque assim, o ataque esse dos Estados Unidos, de Israel, ele acontece poucos dias depois da celebração lá no Irã dos 47 anos da Revolução Islâmica. E justamente poucos dias depois desse aniversário aí, o Irã viu o seu topo ser decapitado. Eles eliminaram o Ali Khamenei, né, o supremo líder, grande parte da liderança militar e política do país. Ontem, de tarde, aqui no Brasil, os Estados Unidos e Israel bombardearam um prédio onde estava acontecendo uma reunião com vários ayatollahs para escolher o próximo líder supremo. Então, cara, cabeças rolaram, né? Além disso, a infraestrutura defensiva e ofensiva dos iranianos, né, tá completamente comprometida. O programa nuclear, que já tinha sido atacado em 2025, né, também foi pro saco. E o Trump tá lá, dizendo pros iranianos que é a hora deles tomarem o controle do próprio governo. Mas a realidade, como diz esse artigo magnífico aqui, ela sempre é mais complicada, né? Do que simplesmente vamos lá tomar o governo. Vamos lá. O regime islâmico, esse dos ayatollahs, ele foi construído para sobreviver. Durante décadas, os seus arquitetos desenvolveram sistemas de controle desse regime. Delegaram poder a vários comandantes de nível médio e prepararam planos de substituição para os principais líderes. Antes mesmo de ser assassinado, Khamenei já tinha determinado que cada cargo relevante tivesse 4 possíveis substituições. Então assim, o Irã estava preparado para esse dia dos ataques que aconteceu no final de semana passado. É um aparato projetado para não ter só um ponto de falha, né? E ele vem sendo testado desde a própria Revolução de 1979, quando o regime enfrentou insurreições internas, né, conflito étnico, inclusive uma invasão iraquiana, logo de cara. Então, tudo isso que está acontecendo agora já foi ensaiado várias vezes por esses caras. Tem também a questão da oposição interna aos ayatollahs. Ela é completamente fragmentada, desarmada e com comunicação precária. O regime vem passando as últimas décadas prendendo, eliminando, né, fazendo o diabo com qualquer força capaz de desafiar o poder dos ayatollahs. Então, né, agora em janeiro teve protesto lá, todo mundo acompanhou, foram mais de 7 mil pessoas mortas pelo governo iraniano, né, através das forças de segurança. Então, assim, mesmo acuado, o aparato de segurança funciona, pelo menos para conter internamente, né. Quem quiser tomar o poder no Irã vai encontrar um fuzil na sua frente. Isso é fato. Bom, o cenário mais provável, então, pós-conflito, né, de novo governo, não é uma revolução popular e nem um colapso imediato, mas uma transição interna caótica. Tem algumas figurinhas ali que estão despontando. Ali Larijani, que é o principal assessor de segurança nacional, e o Mohamed Bagher Ghalibaf, que é o presidente do parlamento, devem tentar preservar o projeto revolucionário, né,
com toda a desconfiança que um vai ter do outro a partir da destruição do país, vai ter disputa por poder, vai ter negociações de bastidores e tentativas de estabilizar o país em ruína. A teocracia, que é esse poder centralizado no clérigo, né? Tel vem de Deus, né? É uma liderança religiosa. Ela dificilmente vai recuperar a força anterior, mas os seus representantes não vão simplesmente sair de cena. Vai cair e outras pessoas vão aparecer. E é exatamente nesse vácuo que entra o papel diplomático dos Estados Unidos, e também é onde os riscos são maiores. Já tem relatos de figuras lá do regime iraniano tentando abrir negociações por meio de mediadores do Omã. Um acordo meio apressado aí no meio desse negócio todo pode ser a tábua de salvação, né, para esses mesmos grupos que mantiveram o Irã sob controle pelos últimos quase 50 anos. E esse artigo da Foreign Affairs, né, da onde eu tô trazendo essa informação, ele é categórico. Washington precisa definir com quem está disposto a negociar e a estabelecer padrões altos de exigência para isso. Então o que está em jogo vai muito além da segurança nacional lá dos Estados Unidos ou desse dossiê nuclear que o Trump, né, diz que está destruindo. Com o regime enfraquecido como nunca desde 1979, tem uma janela rara para influenciar a forma do próximo arranjo político iraniano. Isso exige planejamento, visão de longo prazo, interlocutores legítimos dentro do Irã, e não só disposição de fechar acordo com quem restar em pé, né? Até agora não tem nenhum sinal de que o Trump esteja pensando com essa profundidade. Ele não falou o que vai fazer, ele não falou quais são os próximos passos. Ele está mais interessado em bombardear tudo, né? E reforçar essa tese de que o Irã era uma ameaça para os Estados Unidos e para Israel também, né? Make Israel great again. É isso que está me parecendo essa operação toda. Agora, o fato é que o Irã é esse país muito mais complexo do que a gente pensa. E eu acho isso muito legal, sabe? Claro, não a parte do conflito, mas... Porra, cara, Irã é persa, bicho. O Irã já teve império, já foi árabe, já foi um monte de coisa. E é muito interessante isso, essa riqueza cultural desse país, que deve ser lindo, tem paisagens lindas, tem uma arquitetura maravilhosa, grandes matemáticos são iranianos, grandes engenheiros são iranianos. Então, quanto isso, né, essas coisas horrorosas vão acontecendo, a gente vai olhando para esse assunto com aquela curiosidade bem clássica aqui do Refil, né, de tentar se aprofundar e se tornar uma pessoa muito mais legal. Vamos pro próximo assunto. Isso aqui vem lá da Wired. Horas depois dos ataques americanos e israelenses que mataram o Khamenei e outras dezenas, né, de líderes lá do regime, o governo iraniano fez o que sempre faz em momentos de crise. Cortou a internet. A conectividade do país caiu para cerca de 4% do fluxo normal. Caramba! Tem um jornalista chamado Mostafa Zadeh, que é lá de Teherã, que disse para Wired que não ficou nem um pouco surpreso nem com os ataques, né, dos americanos e dos israelenses e nem com o apagão digital que se seguiu. Ele disse uma coisa que eu achei muito legal e separei para contar para vocês, ó. Abre aspas. O direito à informação é sempre a primeira vítima quando o governo prioriza seus objetivos de segurança. Fecha aspas. Então, a guerra de informação acontece junto com a guerra das bombas. Esse bloqueio não é novidade, tá? É o mesmo padrão que se repetiu durante os protestos, depois da morte daquela menina, né, a Mahsa Amini, lá em 2022, que estava usando o véu de maneira errada e foi assassinada pela polícia moral, né? Eles fizeram isso durante a Guerra de 12 Dias com Israel em 2025, que a gente acompanhou. Fizeram isso durante a repressão em janeiro de 2026. O negócio deles é desligar a internet. E a cada crise, as famílias vão perdendo contato, os manifestantes ficam isolados, né? E o mundo fica cego para o que acontece dentro do país. Porque as pessoas que estão lá também não conseguem mandar os relatos. A diferença é que agora, a escala e as consequências jurídicas dentro do Irã, para quem burlar esse bloqueio, são muito grandes. Em reformas no final de 2025, depois dos ataques de Israel, o Irã endureceu drasticamente as suas leis de espionagem. E qualquer pessoa acusada de espionar para Israel ou para os Estados Unidos pode ser condenado à morte. E pessoas que conseguem burlar o sistema da internet para se conectar são considerados espiões pelo regime. Dentro desse ambiente, jornalistas e ativistas precisam improvisar. Eles usam um aplicativo de mensagem criptografadas como o Signal e o Threema,
chamadas internacionais, SMS, vídeos contrabandeados em fragmentos criptografados. Esses são os principais canais. Tem um cara chamado Erfan Khorshid, que dirige uma organização de direitos humanos fora do Irã, mas coordena uma equipe grande dentro do Irã, conseguiu contrabandear Starlinks para dissidentes antes dos protestos de janeiro, permitindo pela primeira vez transmissão de relatórios, vídeos e fotos em algo próximo do tempo real, mas não chega a ser em tempo real, né? Só que usar o Starlink dentro do Irã é um ato de coragem que pode custar a vida do cara. O risco da inteligência iraniana detectar o sinal de satélite e rastreá-lo é alto. Os jornalistas precisam realocar os dispositivos continuamente ao longo do dia, nunca operando do mesmo lugar por muito tempo, atravessando cidades em busca de conexão estável, passando por bloqueios e vigilância da milícia que inundou as ruas. Para cobrir o que os repórteres dentro do país não conseguem transmitir, redações internacionais passaram a depender de imagens de satélites comerciais, né? Para poder olhar fotos de antes e depois dos locais bombardeados. É possível identificar vários prédios destruídos, mas não dá para confirmar identidades ou número de vítimas, então é um jornalismo literalmente de guerrilha. O resultado é esse jornalismo que está em camadas, né? Fragmentos de vídeo criptográficos para garantir a integridade do arquivo, arquivos enviados em pequenos segmentos para serem montados fora do país. É um processo muito lento e muito perigoso. Segundo a Anistia Internacional, o Irã executou mais de 1.000 pessoas em 2025, mais que o dobro do ano anterior. E ao menos 15 delas foram pessoas condenadas por espionagem justamente por usar a internet. Parabéns a esses jornalistas que ficam mandando conteúdo pra gente. Isso é incrível, é um trabalho que transcende a função de informar. É justamente encarando a morte para poder enviar o que está acontecendo em primeira mão. O Refil de hoje vai ficando por aqui, você já sabe, né? Faça parte da comunidade, se torne um apoiador. Por R$10 por mês você acessa o grupo Refil Livre, conversa comigo, com o resto da rapaziada lá, além de contribuir para que o programa siga vivo. Você também pode se inscrever no canal do YouTube e compartilhar os episódios do Spotify. Eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 6 da manhã, trazendo conteúdo fresco, buscando por profundidade nesse mundo tão raso e com a promessa de te deixar mais interessante, cheio de assunto pra começar o dia. Me segue no Instagram, @ArthurDeVerdade, eu tô por lá também. E assim a gente vai, conversando diariamente sobre o que acontece de mais legal no mundo. O Refil tá de volta na quinta-feira. Vem comigo amanhã, o programa vai tá bom também, eu te garanto. Sendo que você pode maratonar também se quiser, já que o programa não fica velho tão rápido. Até a próxima, tchau!